Pronto, então, gente, hoje a gente vai ter, né, mais uma aula do nosso projeto CIASA, Investigação Criminal na Escola, né? Então, já está passando o tempo. A gente só vai ter mais algumas, né, mais algumas aulas aqui no segundo bimestre, né? A gente está terminando o primeiro, vamos entrar no segundo agora. Então, assim, tá acabando, viu? Tá acabando, tá passando o tempo, né? Então, vamos aproveitar porque esse projeto é muito bom, né? E ele só vai ser desenvolvido, quando a gente terminar, só vai ser desenvolvido agora no próximo ano, né? Em próximas turmas. Então, a gente tem que aproveitar agora enquanto a gente tem, né? Então, hoje nós vamos falar sobre impressões digitais. Então, gente, a impressão digital, ela é algo muito importante, né? Sem dúvida é a coisa mais importante que tem na perícia, porque as impressões digitais elas são extremamente, como é que eu posso dizer? Elas não se repetem. Então, ela identifica uma pessoa. Então, quando o perito ele vai na cena do crime, primeira coisa que ele vai procurar é digital. Por exemplo, se uma porta, né, ela foi aberta, uma digital na arma do crime. Então, a primeira coisa que o perito procura na cena do crime é ver se tem impressões digitais, né? Claro que dependendo da circunstância, ela pode não valer, mas a maior parte das vezes ela vai valer. Só perde para o DNA. O DNA é o mais importante, mas depois do DNA tem as digitais, né? Então vamos falar um pouquinho sobre. Então, gente, existem vários equipamentos, né, várias técnicas para você coletar uma digital. Por exemplo, tem digital que é muito fácil de coletar. É o caso, por exemplo, do vidro. O vidro é muito bom para pegar digital e também o vidro é liso. Então, facilita muito, né, na hora da análise de uma digital. Agora, por exemplo, se for sei lá, numa superfície porosa, por exemplo, numa madeira, é muito difícil ficar uma digital, né? Se for, por exemplo, numa coisa, sei lá, numa bala, é muito difícil ficar uma digital. Então, existem situações que os peritos realmente não conseguem pegar. Mas, se for uma superfície assim, quanto mais lisa, mais uniforme, também uma superfície que tenha muita adesão, né, do dedo, vai pegar bastante digital. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o que elas são, né, como elas funcionam, quais são as técnicas, né? Claro que é um resumo, que não é 100%, né, do que a gente realmente vê na prática, né, que os peritos fazem. Então, primeira coisa, né, o que são impressões digitais? Então, gente, impressões digitais nada mais são do que uma marca, né, que o nosso dedo deixa quando a gente toca nas coisas. Tudo que a gente toca, a gente deixa digitais, né? Tela do celular, por exemplo, é onde mais a gente vê, né, as digitais. O celular fica cheio, né? Eu tenho a minha pele é muito oleosa, é muito gordurosa, então assim, meu celular só vai todo manchado. Então, às vezes fica tão ruim de ver que eu tenho que estar dando uma limpada, né? Vez ou outra eu tenho que dar uma limpada. E tudo que a gente pega no nosso dia a dia fica, né? Até no couro, né, em madeira, e qualquer objeto que a gente pegue fica digital. Então, como elas são formadas? Elas são formadas porque a gente tem aqui no nosso dedo umas elevações. A nossa pele ela não é uniforme, ela tem umas elevaçõezinhas, que são as papilas, né, as papilas dérmicas, que deixam essa marca. Então, quando o nosso dedo encosta, ele encosta com um desenho único. Por isso que a digital ela é única. Cada pessoa tem um desenho único, a sua digital é única. Não existe digitais iguais. Nem gêmeos pode ter a cara igual, mas o dedo é diferente. E a área, né, que estuda, que faz a análise, né, das digitais, é chamada de papiloscopia. Então, os papiloscopistas, né, é o pessoal que faz isso. Qualquer pessoa pode ser papiloscopista. Por exemplo, um biólogo pode ser, né? Só ele entrar para a polícia e na polícia ele vai se especializar na papiloscopia. Tá? Então, a impressão digital é formada por linhas elevadas que são chamadas de papilas, né, papilas dérmicas, na ponta dos dedos. Essas saliências se formam antes mesmo de nascermos e têm a função biológica de dar aderência à pele, permitindo que seguremos objetos. Então, a função, né, das papilas é dar essa adesão, né? Imagine se a nossa pele fosse toda lisa nos dedos. As coisas ficariam escorregando, a gente não teria uma capacidade grande, né, de segurar nas coisas. Então, por isso que existem, né, as digitais. Então, elas são tão exclusivas, como eu já falei, né, que elas nunca se repetem. Então, a digital sempre ela é diferente, nunca ela é igual. Por isso que ela determina uma pessoa. Isso está na prova que quando você vai, né, num banco, você usa digital, no seu celular você usa digital, para votar, né? Não sei se alguém aqui já vai votar esse ano, né? Quem tem 16 anos já pode votar. A gente usa também lá quando você vai votar, você bota a sua digital. Tudo que a gente vai fazer hoje é pela digital,
né? Na academia, né, você vai passar, você bota o dedo para passar, então tudo, a identificação hoje é feita, né, por meio das digitais. E, inclusive, né, ela pode ser usada para descobrir uma pessoa que cometeu um crime. Ao tocarmos em uma superfície, deixamos uma marca, que é formada por água e por gordura. Então, mesmo sem conseguir vê-la, nossa digital fica registrada e pode ser capturada por equipamentos especiais, né? Então, por exemplo, existem equipamentos ópticos, né, que usam a luz, que capturam, ou mesmo o pó, né? Tem o pó preto, o pó químico, que os peritos usam também. Ele revela, né, a digital, ele só cola, o pozinho só cola é, onde tem, né, as linhas deixadas pela digital. E no caso a gente vai fazer lá, né, usando, a gente não tem um pó preto, então a gente vai fazer um pó de carvão, né, que é parecido, serve também, mas claro que os peritos não usam, né, carvão. O trabalho dos papiloscopistas é de suma importância para a resolução de casos criminais. Em algumas superfícies, é possível ver e registrar as impressões, enquanto, né, em outras não é possível e também é muito difícil conseguir revelar, né? Por exemplo, vamos supor que uma pessoa ela pegou uma bala, colocou lá no revólver e ela atirou. A primeira, a bala já é ruim, e quando atira esquenta, ela passa pegando fogo, ela sai fogo na hora, então queima a digital também. Então a digital numa bala é muito difícil ser pegada. Mas já teve casos de peritos que conseguiram pegar a digital na bala. O cara foi colocar, na hora que colocou, encostou o dedo e ficou, né? No gatilho também da arma dá para ficar também. Então, no rastro da impressão digital. Existem duas formas, né, de você conseguir ver uma digital. Ou você pode ver por métodos ópticos ou por métodos químicos, né? Métodos ópticos usa a luz e métodos químicos usa substâncias químicas, né, pós principalmente, para conseguir ver. Mas tem também um que usa vapor, né? Ele bota lá o negócio, aí bota uma câmara fechada, liga um vapor, aquele vapor vai e gruda na digital. Por ser menos invasivo, o método óptico é o primeiro a ser usado, né? Ele só vê a digital, ele não mexe realmente na digital, porque a digital você pode perder ela. Por exemplo, se tem uma digital de sangue, uma digital de sangue você tem que primeiro tirar a foto dela, revelar ela, para depois você mexer no sangue. Porque se você chega e diz, vou coletar aqui esse sangue, né? Se você colocar logo a digital, se você mexer no sangue, aí mexe na digital, bagunça com a digital, né? Não pode. Luminol, você não pode passar luminol em cima das digitais, porque vai degradar também a digital. Então, o trabalho das digitais ele tem que ser feito primeiro do que os outros. Primeiro coletar as digitais para depois coletar outras coisas. Deixa eu ver, alguém perguntou aqui alguma coisa. Deixa eu ver aqui o comentário. Eu vi numa série que tem como olhar digital como um tipo de farinha bem fina. É o pó, né? Tem um pó. Você pode olhar tanto por meios ópticos, né, com a luz, como por meio do pó químico, como também pela. Eu acho que farinha você está dizendo porque é clara, né? O pó ele varia a cor de acordo com onde você vai olhar. Se você vai olhar numa superfície escura, o pó você vai passar claro, um pó claro. Se você vai olhar numa superfície clara, você vai passar um pó escuro, né? Por isso que tem o pó preto. O pó preto é o mais usado. Por meio dele, né, isso aqui é um especialista falou, por meio dele localizamos as digitais para saber se estão em uma superfície porosa, como a parede, ou uma superfície lisa e refletora, como o metal. Tudo isso interfere, né? Então, como é que a gente vai saber que método a gente vai usar? De acordo onde a digital estava, né? Por exemplo, esse aí foi um curso, né, que eu fiz, esse curso aí de perito, eu me arrisquei como perito, e aí lá a gente foi olhar, né? Então primeiro a gente olhava com uma luz, a gente localizava com essa luz, né? Essa luz verde, onde estava a digital. E depois a gente passava, né, um pozinho com um pincel e colava, né? Tirava ela com um adesivo e ficava a digital perfeitamente registrada, né? Isso aí era um perito que ele veio de Pernambuco, era Henrique Tabosa, ele dá esse curso, eu vou até procurar ver se ele ainda está dando. E aí nesses cursos ele fala muita coisa, fala de sangue, fala de casos, né? Que assim, ele é perito de Pernambuco, né? Então ele participa, ele faz casos e tudo mais. Então, assim, o cara é muito inteligente. Esse curso dele é ótimo, é um dia todinho, mas assim, passa que você nem vê, é muita coisa interessante, né? Ele veio para Cuité nessa época, foi a última vez que ele veio, né? Porque não estava tendo muito aqui, o pessoal não estava se inscrevendo e é caro o curso. E ele não veio mais, né? Então ele só está atendendo agora em cidades grandes, né? Mas se ele viesse novamente, seria uma oportunidade, assim, maravilhosa, né?
de algumas pessoas irem e conhecerem, né? Mas eu vou tentar trazer algumas práticas que ele fez e algumas coisas para a gente ver também. Então, continuando aqui, ó. Atualmente existe um aparelho óptico, né, que é usado para viagens digitais, que é chamado de Cinescope. Só que ele é caríssimo e, pasmem, só existe 3 equipamentos desses no Brasil. Lá nos Estados Unidos, que eles são ricos, né, eles têm para encher tambor, para encher caminhão. Mas aqui no Brasil só tem 3, porque é muito caro, né? E também a gente sabe que no Brasil se investe muito pouco em ciência e tecnologia, né? Gasta-se absurdo com outras coisas, mas com ciência gasta quase nada, né? Inclusive, esse equipamento aí é um dos que faz muita falta. Então, dessa forma, os cientistas brasileiros eles fizeram, né, um outro equipamento que ele é parecido com o Cinescope, só que ele é bem mais barato. No entanto, ele usa a luz UV, que torna ele perigoso. Então, os peritos não podem estar usando ele muito, porque, como vocês sabem, né, a luz UV ela é uma luz que causa câncer de pele. Né? Então, ele é usado, mas assim, os peritos evitam usar ele pelo fato dele poder causar, né, câncer de pele, tá certo? Então, a luz UV ela é perigosa por isso. Mas ele consegue fotografar perfeitamente as digitais, né? Inclusive, depois a gente vai assistir um episódio, né, da série CSI, e aí nesse episódio vai mostrar tudo, inclusive lá a perita, né, ela coloca assim, ela tira uma foto e a foto sai perfeita, né, da digital que ela tirou. Então, eles conseguiram ver, né, que a luz azul também conseguia ver bastante. Então, eles começaram a usar a luz azul e não mais usar a luz ultravioleta. Então, olha só, ela é tão boa que dá até para ver, ó, digitais em um cartucho de bala, né? Cartucho é aquela capinha que a bala tem, quando você atira, ela pula para um lado, né? Inclusive, se tiver alguém perto de você, pode até bater, né? A superfície, a dificuldade dessa superfície deve-se ao fato dela ser curva, né? E ter reflexão muito forte. Então, por exemplo, digital em metal é muito ruim de ver, porque o metal ele reflete muito a luz. Então, se você for tentar coletar a digital tirando uma foto, praticamente não vai sair. É igual você tirar uma foto no espelho. Quando você vai tirar uma foto no espelho, você não pode ligar o flash, porque o flash bate no espelho, reflete e fica toda aquela mancha, né, na foto, não vê a foto. Mesma coisa se você for tirar uma foto de uma digital que está no metal, né? Ela reflete muito. Ele reflete muito, né? E aí a gente tem também os métodos químicos. Os métodos químicos, eles vão usar principalmente pós, né, que vão revelar as digitais. Então, é passado, né, se tem um pincelzinho próprio, que os peritos passam delicadamente, normalmente nem encosta na digital, ele faz só assim, ó, mexe um pouquinho assim em cima, com o pincel, que é para só cair o pó, não tem que ser nem encostado, porque se for encostado pode danificar, né, o desenho da digital. Hoje os reveladores mais usados são caros e tóxicos, né? E o que é mais usado no Brasil é o chamado pó preto, né? Então esse pó preto ele é usado, né, pela Polícia Federal, né? Algumas polícias civis também dos estados também usam ele, né? Mas ele é muito caro, ele é importado e dá muita dor de cabeça para a polícia. Então por isso que eles também desenvolveram um novo pó brasileiro que é feito com um outro material, né? Então, a base de grafite, carvão e chumbo, olha aí, no pó que eles usam tem carvão também, mas não é só carvão, não. O material de coloração negra é danoso à saúde e pode causar câncer de pulmão. Então, no mundo inteiro, há mais de 100 anos, trata-se de um produto importado e com alto custo. Cada 30 gramas custam R$ 250, né? Imagine, a polícia usa muito, imagine os valores como são absurdos, né? Então, dessa forma, ele é um material muito caro e também que é tóxico, né? Porque como ele tem fumo na sua composição, né? É o mesmo que tem no cigarro. E a gente sabe que o cigarro é tóxico e causa câncer, né? Então, a mesma coisa o pó químico causa. Então, além disso, ele não tem fluorescência. Ou seja, se ele é escuro, você tem que aplicar numa superfície clara, né? Outro contra, mais uma vez, desse pó, é que ele só pode ser usado em superfícies claras. Se uma superfície for preta, for escura, como é que você vai conseguir ver? Você vai passar e você não vai ter uma visualização boa, né, de onde é que está aquela digital, para você tirar ela com a fita, né? Certos tipos de superfícies, né, como madeiras em PVC, que é muito porosa, podem absorver a digital, o que torna muito difícil a sua visualização. Então, dessa forma, né, foi desenvolvido no Brasil um novo pó, que ele é chamado de resveratrol. Então, esse pó ele é feito da uva e ele é um pó, né, mais barato, ele sai mais barato para a polícia
e também ele é natural e ele não é tóxico como o pó preto. Então, a polícia hoje está, né, algumas polícias já estão usando esse novo pó, né, que é o resveratrol. Então, ele não faz mal à saúde e ele pode ser usado até em superfícies coloridas. Aí, beleza. O perito vai lá, pega, coleta a digital, né, com o pó, tira uma foto. Mas e aí? Como é que ele vai saber de quem é aquela digital? Aí entra um equipamento chamado, aliás, entra um programa, né, um software chamado AFIS, tá? Então, existe esse programa, é um programa, né, de computador e tudo mais, que é o AFIS. Vocês estão tão calados, ninguém pergunta nada, nenhuma dúvida, nenhum comentário. Podem comentar, pessoal. Sim, gente, aí como é que funciona o AFIS? O AFIS é o seguinte, ele é um banco de dados que a polícia tem já. Tudo que a gente bota digital vai para esse banco de dados. E aí, como é que funciona? Se a polícia pegar uma digital, ela joga essa digital nesse banco de dados e esse banco de dados ele vai fazer uma análise comparando a digital. Então, ele vai achar pontos em comum e vai dizer, essa digital é 99% de combinação. Então, é a digital da pessoa. Né? Essa não é 40%, já não é digital, é muito diferente. E além disso, ele registra aquela digital, aquela chave fica registrada, ou também ele pode comparar. Por exemplo, vamos supor que ele achou uma digital na porta, na maçaneta da porta, e uma digital na arma do crime. Ele pode comparar as duas para saber se foi a mesma pessoa. Né? Ah, tem uma digital de sangue aqui e outra digital seca no outro canto. Será que é da mesma pessoa? Então ele pode pegar as duas e botar o programa para comparar essas duas que não estão no banco de dados. Então ele pode comparar tanto. Ah, eu tenho um suspeito, eu prendi um local, prendi um local, prendi um suspeito no local do crime. Aí eu tiro a digital dele, do dedo dele. Eu posso levar essa digital e uma digital da cena do crime e também comparar as duas. Então é assim que a polícia faz, né? Se não tiver, registra lá, registra uma ocorrência, se essa digital foi achada depois, vai saber que foi a mesma pessoa. Então, o programa AFIS, né, ele funciona dessa forma. Também o perito ele pode ter um olho bom e na cena do crime ele pode já olhar e comparar as digitais. Ele pode ver, né, as digitais e fazer uma comparação, né? Teve um caso que aconteceu lá nos Estados Unidos que foi assim, um cara foi preso e a única prova que tinha contra ele era uma digital em uma carteira. Na cena do crime tinha uma carteira e estava a digital dele lá. Aí beleza, o cara foi preso, passou anos preso e tudo mais. Aí depois ocorreu um novo crime e aquela carteira veio à tona, né? Os cientistas voltaram, pegaram aquela carteira e o perito, quando analisou, né? Outro perito, outra pessoa, ele viu que a digital estava perfeita demais, estava perfeitamente colocada, né, na carteira, no meio da carteira, perfeitamente aliada. Então ele já desconfiou, ele essa digital aqui foi plantada. Então ele foi fazer um estudo, né? E se descobriu que na época uma pessoa, né? Um dos peritos ele colocou essa digital lá falsa para incriminar uma pessoa. Ele dizia, né, que aquele cara era o culpado, e aí ele pegou a digital dele, colocou num plásticozinho, né, colocou no dedo e colocou em cima. E aí transferiu a digital de um local para outro. E não era digital, o cara nunca tinha pegado naquela carteira. Então veja que o conhecimento, ele também pode ser usado para o mal, né? O cara que incriminou uma pessoa inocente, né? Porque ele dizia que ele era o culpado. E aí ele foi mesmo lá e ele criou uma prova que não existia, né? Então isso não pode acontecer, né? Os peritos têm que ser pessoas éticas e íntegras, não pode haver esse tipo de coisa, porque a partir do momento que isso acontece, toda a polícia vai o quê? Todos os casos daquele laboratório, daquela polícia vão dizer que foram manipulados, né? Às vezes um só que foi manipulado por uma só pessoa, né, antiética, pode vir, né, a ocasionar tudo isso. Materiais, né, da aula prática. Então, se a gente fosse fazer aula prática de digitais, a gente poderia usar alguns desses materiais, né, que é o que? O óculos de proteção, a lupa, né, a lupa para você procurar, ver a digital em tamanho maior, o pó preto, né, no caso do pó preto seria utilizado carvão ou grafite, né, o pincel também, aquele pincel bem molezinho. Falta só José trazer o carvão. Falta tudo, né? A luz também, a luz azul é a melhor luz para ver, né? Mas dá para ver também com outras, com a verde, né? Com a luz roxa. Mas a azul ela tem um comprimento de onda, né? Que é o melhor para conseguir ver, né? As digitais.
Pronto, então depois, né, em outro momento do projeto, a gente vai falar sobre o luminol. Pronto, gente, então a gente vai fazer assim. Eu vou mostrar agora para vocês. Espera aí.